Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao mini curso Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências, Interfaces Educacionais no Meio Social. Eu me chamo Joelison Ferreira da Silva Borba e, juntamente com Cristiane Aragão da Silva, Natália Cavalcante Galvão e Micaele da Silva Mendes, estaremos aqui tentando alcançar o nosso objetivo diante da temática que propomos para vocês e que vocês gentilmente escolheram aqui para nós fazer parte deste momento juntamente conosco. Qualquer dúvida ou necessidade que vocês possuírem, eu estarei atendendo vocês via chat, onde o mesmo poderá ser ativado na barra inferior da tela de vocês e também ficará disponível à sua direita. A atividade ela terá duração de 2 horas e no decorrer da atividade vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas. Caso vocês não tenham no momento da atividade, teremos também um momento reservado no finalzinho para que a gente possa estar tirando essas dúvidas. Peço que, se possível, vocês me encaminhem agora no chat para confirmação de presença o nome completo de vocês, para que eu possa registrar aqui na planilha de credenciamento. E também, em caso de dúvida, vocês podem também estar direcionando já os momentos de fala para que a gente possa estar direcionando corretinho o momento de perguntas de acordo com a ordem de chegada. Caso vocês notem alguma falha na internet no momento da apresentação, eu solicito que vocês me comuniquem por chat para que a gente possa estar alinhando isso aí direitinho para que a gente possa retornar ao normal, tá certo? Desde já eu agradeço a participação de vocês, a inscrição e desejo um excelente mini curso a todos e todas. Bom, eu estarei ministrando essa atividade juntamente com as meninas e vou estar me apresentando inicialmente. Como eu falei, eu me chamo Joelson. Atualmente eu sou professor de educação básica aqui na cidade de Inatuba e também faço parte do mestrado do mestrado acadêmico pelo programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática. Já fiz parte da residência pedagógica durante o período de 2019 a 2020, quando eu participei, e é uma honra, né, estar aqui juntamente com vocês, pois foi onde eu tive a minha primeira oportunidade em ministrar um mini curso, que foi na última edição de 2020, se eu não me engano. E é sempre um prazer, né, estar contribuindo com a parte acadêmica, com a pesquisa e educação, e espero que vocês gostem do material que a gente está propondo aqui para vocês, e qualquer coisa vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, como eu tinha falado anteriormente. Agora eu passo a palavra para as meninas, né, para que elas possam se apresentar, e vocês podem ficar à vontade, meninas, sejam bem-vindas, obrigado por estarem aqui neste momento, juntamente comigo. Olá, gente, bom dia a todos. Eu sou Cristina Aragão, professora da Educação Básica aqui na cidade de Queimadas. Estou como supervisora do PIBID, a qual aqui estão as meninas Micaele e Natália, que são bolsistas. Sou mestranda do curso de pós-graduação em Química da UEPB e espero, gente, que essa manhã seja de muita troca de experiências, que vocês consigam perceber um pouquinho de como é a realidade em uma sala de aula, principalmente em épocas de ensino remoto. Então, a gente vai estar aqui contribuindo ao máximo com vocês, que são alguns professores, outros futuros professores. Um bom dia a todos e até mais. Olá, gente, Natália, bom dia. bom dia. Eu me chamo Natália Cavalcante, né? Sou aluna do curso de licenciatura em Química. Estou aí entrando no sétimo período do curso. E durante o período 2020, 2022, fui bolsista do subprojeto de Química do PIBID, né? Então, como os Cris e Joelis já disse, a gente espera que realmente seja um momento muito rico, de muita troca e a gente, né, consiga alcançar todos os objetivos propostos, né, do mini curso. Bom dia, gente. Meu nome é Micaele e eu estou concluindo agora. Minha câmera ligou? Ah, ligou. Eu estou concluindo agora o curso de Química. Também sou bolsista do PIB de Química na cidade de Queimadas.
E como todos já dizem, né, eu espero que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é a troca de experiência junto com vocês. E é isso. Bom dia. Muito obrigado, meninas, pela apresentação. E nós vamos agora, né, dar início. Eu queria compartilhar aqui inicialmente a tela com vocês para que a gente possa estar fazendo uma nuvem breve de palavras sobre o que é que seria as tecnologias para vocês. Vou estar compartilhando aqui o link para vocês. Eu peço que vocês acessem ele. Se precisar do código, eu vou estar compartilhando aqui a tela para vocês. E aí a gente pode dar continuidade para que a gente possa estar construindo as nossas discussões que serão feitas aqui no decorrer deste mini curso, tá certo, pessoal? Esse é o código aí, ó, 27181381. Estou só aguardando aí para que vocês possam definir em duas palavras o que é que seria tecnologia para vocês. E a gente vê, né, esses conceitos aí crescendo, desde a inovação contra a evolução, a ciência, o aprendizado, a mecânica, recurso facilitador, todas que estão alinhadas e atreladas ao que se refere às tecnologias voltadas para a educação, né? E a partir disso, a gente vai estar tendo essa interação, a gente vai estar meio que destrinchando cada um desses tópicos que vocês estão elencando aí, para que a gente possa estar construindo, então, essa definição do que seria tecnologia, né? E a partir disso, a gente vai estar fazendo com que esses termos aí voltados para técnica, necessidade, futuro, tudo isso venha a ser interligado, tudo isso venha a ser atrelado diante do momento que a gente vai estar apresentando o nosso minicurso, tá bem? Vamos só aguardar aí para ver se a gente já consegue receber mais algumas respostas aí. E caso não, a gente vai dar continuidade. Só reforçando novamente, pessoal, eu peço que quem não colocou ainda o nome completo de vocês, coloquem no chat para que a gente possa estar registrando a presença de vocês, tá certo? Seja bem-vindo, Vanilson. Desculpa, Venilson. Venilson, bom dia. Eu te peço que você coloque o seu nome completo aí no chat para que a gente possa registrar a sua presença, por favor. A gente viu, né, que essa nuvem de palavras aí, a gente teve esses nomes aí, né, como recurso, conhecimento, inovação, necessidade, técnica, e aí a gente vai estar destrinchando eles a partir de agora, quando a gente for dar início às nossas atividades aqui, tá certo? Vou só compartilhar aqui os slides, né, para que a gente possa estar dando continuidade.
Obrigado, Erinaldo, por compartilhar o link com o pessoal. Bom, como eu tinha falado anteriormente, o título do nosso minicurso é Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências, Interfaces Educacionais no Meio Social. Estaremos aqui, né, juntamente comigo, a Cristiane, a Natália e a Micaele, onde a gente vai estar novamente discutindo, né, sobre essas interfaces educacionais no meio educacional, no meio social, envolvendo as tecnologias. E a partir disso, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as tecnologias na educação, a gente vai estar falando sobre metodologias ativas, a aprendizagem tecnológica ativa, que, de certa forma, está interligada juntamente com as tecnologias e as metodologias ativas, e vamos falar sobre como a gente vai estar buscando gamificar todo esse processo e algumas considerações, algumas opiniões diante da nossa realidade que a gente tem vivenciado no decorrer deste ensino remoto. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal aqui, um minutinho. Pronto. Agora, né, a gente vai estar falando, né, sobre esse contexto social ao contexto educacional, onde a gente vai estar buscando trazer essa relação do contexto educacional, principalmente quando a gente fala nessa charge aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou ler para vocês. Ela diz, é um pouco desconfortável, mas é a única maneira das crianças nos darem atenção durante as aulas. Aí vocês podem estar percebendo que tem aspectos que são tragos em relação a trazer esse contexto de modernidade para a sala de aula. Só que antes de falar um pouquinho sobre essa charge aí para vocês, eu vou estar colocando esse vídeo aí para que vocês possam me dizer o que é que vocês acham e como é que a gente pode estar relacionando isso com a charge que está sendo apresentada aí para vocês. Peço novamente para que quem entrou agora registre o seu nome aqui no chat para que a gente possa colocar a sua presença. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Peças de menor importância, as disciplinas são necessárias em certos atos necessários. All systems operational. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20.
E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem sobre esse vídeo aí e a relação com com a charge lá? O que é que vocês podem opinar com relação a isso? Eu acho que tem relação com. Não importa se você faz uso da tecnologia, se você não se adapta a essa nova tecnologia, se a sua metodologia não muda junto. Exato. E tem toda aquela relação, né, que a gente não pode usar por usar, né? A gente tem que ter o domínio dela e adequar justamente ela à nossa realidade, né? Mas alguém tem alguma... Deixa eu ver o que é que a Erinaldo colocou aqui. Não adianta mudar todo um aparato de equipamento se o professor não muda a sua metodologia. Verdade. Mas alguém tem alguma fala? De que adianta usar algo avançado sem saber utilizar. E bate muito com aquela questão, Gustavo, de que a gente recebe muitas das vezes. Um exemplo mesmo é aqueles tablets que a gente recebeu há alguns anos. A gente tem essa relação de que a gente teve que a gente recebeu esses recursos, mas a gente não teve uma formação específica para estar utilizando eles. E o que acabou resultando? Sendo utilizado para acessar as redes sociais, para jogar, e o principal objetivo, que era ser utilizado nas salas de aula, e até mesmo ter um bom acesso à internet para estar fazendo uso dessas tecnologias, infelizmente foi algo que não aconteceu, que não vingou. E a partir disso, a gente pode estar fazendo essa relação, onde um dos aspectos mais importantes que a gente pode estar fazendo e ter como reflexão é o poder de como as tecnologias tendem a exercer sobre a educação. A escola e os sujeitos na qual elas circulam, eles apresentam diferentes papéis sociais. Tanto aqueles que vão estar aparecendo, observando a aula, como a professora e os alunos que vão estar acreditando nesse poder e fortalecimento de um imaginário tecnológico na medida em que o uso da tecnologia ele passa a ser entendido como uma solução para os problemas da educação. E ainda tem mais. Na situação satirizada que a gente pode estar vendo como solução, muitas das vezes elas podem estar trazendo como até mesmo resultados, né, que vão estar seguindo esses moldes da educação tradicional, onde a gente pode perceber que os alunos ali eles estão sentados e prestando atenção na professora. E a educação ele vive esse momento, né, que parece ser investido de crenças no poder diante dessas tecnologias informacionais. E a partir disso a gente pode destacar, né, a gente pode pensar que seria justamente esse modelo educacional que a muitos olhos ele parece falido, na medida em que ele vai estar contrastando brutalmente esses desafios da sociedade pós-moderna, por exemplo, ele vai estar impondo a educação. E que não se trata, então, da gente ter essa defesa de uma educação que vai estar se adequando às necessidades dessa sociedade, mas sim que se questione essa sociedade que forme esses cidadãos capazes de refletir diante de desafios que podem estar surgindo. Outro elemento que a gente pode estar destacando aí, relacionando esse vídeo e essa imagem, a gente pode destacar o fato de quanto o professor ele tem sido visto como um profissional obsoleto, que depende do uso das novas tecnologias para reestruturar a sua formação e o seu trabalho. E a gente sabe que durante a pandemia, muitos ficavam criticando a questão da nossa formação, a questão da nossa usabilidade com relação às tecnologias, e ficavam falando que a gente estava ultrapassado. Mas não é bem isso, porque se for por isso, as tecnologias já vinham sendo utilizadas há muito tempo. Só agora, precisou de uma pandemia para que a gente fizesse um uso maior das tecnologias? Precisou porque a gente não tinha como dar continuidade. Mas isso não quer dizer que nós, como professores, como futuros professores, somos obsoletos. E que a partir disso, a gente vê, né, que para se reinventar, a professora nessa imagem aí, nessa figurinha, ela vestiu uma capa de modernidade, parecendo estar dentro de uma televisão, né, tentando causar essa impressão de que a aula seria interessante. E que na perspectiva voltada aí para a globalização, a educação em si, de um modo geral, ela está incluindo principalmente o trabalho docente, precisando ser reconfigurado. E que nesse contexto as tecnologias elas começam a fazer parte, né, desse novo discurso,
pedagógicos sendo, então, evidenciadas como elemento definidor dessa reestruturação, assim como as tecnologias da informação e comunicação, elas podem, então, mostrar uma nova aparência, essas novas concepções diante do ensino e aprendizagem. E vale lembrar que isso também está interligado à cultura escolar, à realidade escolar na qual ela vai estar sendo inserida. E que a partir disso a gente vê, né? Eu não tinha falado para vocês anteriormente, mas esse vídeo aí, ele parte de uma realidade de 2014. Esse vídeo foi feito em 2014, para vocês verem a distinção entre os tempos no qual ele foi criado e elaborado pela Universidade Presidente Antônio Carlos. E a partir disso, pessoal, a gente vê essa realidade, essa discussão voltada para esse contexto social, onde a gente vê que tanto a ciência como a tecnologia, elas são socialmente construídas e representam um produto de uma cultura. E que, a partir disso, esses cujos recursos, eles se apropriam para fins em uma determinada causa, um determinado objetivo. E que, a partir disso, a gente vê essa fronteira entre a ciência e a tecnologia sendo uma questão de negociação social e não representa, então, qualquer distinção subjacente. Ou seja, não faz sentido tratar uma relação entre ciência e tecnologia, de um modo geral, como um caminho unidirecional. Porque a gente vê essa relação de que o impacto da ciência e da tecnologia ele tem causado muitas realidades que estão sendo impostas, principalmente no que se refere à pandemia. Porque a gente vê que existem muitas situações onde a gente percebe que muitos alunos eles não têm sinal de internet, não têm um dispositivo para acessar, não tem, muitas das vezes é só um celular para 5 pessoas da mesma família e acabam muitas das vezes não tendo como assistir aula naquele momento. E a gente vê essa realidade, né, que a gente pode estar realmente falando, que a gente vai ter alunos que vão estar sendo mais caracterizados nesse momento como analfabetos, e tem essa relação, essa distinção entre info-ricos e infopobres. Só que a gente tem que pensar em trabalhar esse contexto de tecnologia voltado para a sociedade em busca de uma pluralidade, da criatividade, trazer algo mais flexível, trazer algo de qualidade e ter essa equicidade nesse momento, né? Adequar essa realidade para que a gente possa estar fazendo uso dessas distinções aí voltadas para todo esse contexto voltado. Meninas, se tiverem alguma fala, vocês podem ficar à vontade para me interromper e falar, tá certo? E a partir disso, pessoal, a gente tem essa relação aí, né? Que essa ciência e essa tecnologia, elas se complementam, elas não estão assim desconectadas, elas estão ali conectadas. O fato é que em todos esses segmentos a gente vê que é possível verificar a presença da tecnologia e a sua importância para a vida cotidiana, que não sendo mais cabível, então, esse tratamento como um assunto secundário ou de esfera técnica ou até mesmo isolado do contexto social, e que isso, então, vai estar implicando diretamente no debate político sobre o desenvolvimento tecnológico desejado para a nação, onde a gente percebe que essa tecnologia voltada para a sociedade é uma criação brasileira, né? Portanto, vindo de um termo chamado tecnologia social, formalizada mediante um projeto do Centro Brasileiro de Tecnologia Social e que foi publicado em 2004 pelo Instituto de Tecnologia Social, onde ele foi constituído em uma política pública do governo federal vinculada à Secretaria de Inclusão Social e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas é um fenômeno ainda pouco, que pode contribuir nas soluções para as demandas sociais, por constituir-se de uma proposta metodológica de intervenção coletiva, voltada para as necessidades sociais. E que, a partir disso, a gente vê essa relação diferentemente de outros tipos de tecnologia, onde a proposta dessa tecnologia social vai estar buscando denotar essa participação coletiva dos seus beneficiários em seu produto, em seu processo de desenvolvimento e aplicação, consistindo, então, numa forma inovadora de mediação entre a produção e o conhecimento da sociedade. E que, a partir disso, a gente tem esse novo estilo, né, de desenvolvimento, onde vai estar buscando atender as várias dimensões do desenvolvimento sustentável, baseando, então, estratégias adaptativas a partir do uso de tecnologias alternativas,
seja plataformas digitais, seja os jogos que a gente vê pelos celulares e pelos computadores, ou até mesmo o nosso quadro, o nosso notebook, o nosso lápis de quadro, que são, de certa forma, objetos, são tecnologias, que foi feito pela mão do homem, são recursos tecnológicos que a gente está fazendo menção, mesmo que a gente, muitas das vezes, a gente não reconheça eles como recurso tecnológico. Mas trata-se, então, dessa busca, né, dessa construção dessas soluções coletivas voltadas para essa transformação social, onde a gente vai estar valorizando a criatividade dos sujeitos e incrementando a geração de emprego e de renda, alinhada também às dimensões de sustentabilidade, relacionada ao contexto social, econômico e ambiental. Porque muitas das vezes a gente pode estar criando, por exemplo, o Kahoot, que a gente sabe que é uma plataforma digital, a gente pode estar adaptando ele para o contexto e a realidade local, que não tem internet. A gente pode estar fazendo com que ele aconteça, com que ele seja transportado, com que ele seja replicado num modelo presencial, sem internet, por exemplo. E que, portanto, essa realidade ela pode ser entendida como um conjunto de práticas e intervenções sociais que vão estar se destacando pelo êxito na melhoria das condições de vida e das realidades sociais. E que, a partir disso, a gente vê que elas são aplicadas, né, por serem constituídas e concebidas com o intuito de promover essa transformação social. E que, a partir disso, a gente pode perceber essa forma coletiva de organização, essa formação humana e inclusão social, remetendo a uma proposta inovadora, como eu tinha falado, de desenvolvimento tecnológico, na qual vai estar buscando discutir essas possibilidades tecnológicas em termos de contribuição para resolver um determinado problema, uma determinada necessidade social, tais como a resolução de problemas como a alimentação, a nutrição, a educação, a energia, a habitação, a renda, os recursos hídricos, a saúde, o meio ambiente, e muitos outros temas que podem estar sendo relacionados dentro desse contexto de tecnologia de informação e comunicação, os novos recursos para a sociedade e as relações entre os temas entre as relações entre as áreas tecnológicas, sociais, econômicas e culturais. E que a partir disso a gente vê esse resultado, a gente pode perceber esse resultado final, onde a gente percebe que, de certo modo, entre muitos desses contextos, entre muitas dessas realidades, ocorre a inclusão social. E que, a partir disso, trata-se dessa tecnologia voltada, né, para reduzir esse abismo existente entre as classes mais ricas e as necessidades mais pobres. E que nisso vai estar constituindo, vai estar consistindo o grande desafio de sua realização entre os 4 pilares que eu vou estar apresentando agora para você. E a partir disso, pessoal, a gente vai estar tendo essa relação, né, essa distinção aí, dentro desse contexto voltado para os 4 pilares, onde a gente vê essa relação aí da exploração das pesquisas de todas as ciências, a identificação das necessidades e aspirações dos indivíduos e das organizações, e a determinação dentre as finalidades e os métodos, os programas e os meios de ações adequados, onde a gente pode perceber que a educação ao longo do tempo, de toda a vida, ela vai estar se baseando entre esses 4 pilares, segundo o relatório da Unesco, onde a gente vai estar aprendendo a conhecer, né, desde um contexto que vai estar combinando uma cultura local suficientemente vasta, com a possibilidade de se trabalhar essa questão aí voltada para aprofundar um pequeno número de materiais, o que vai estar significando, dentro dessa questão de aprender para se beneficiar das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida, a gente vai estar aprendendo a fazer a fim de adquirir não somente uma qualificação profissional, mas de uma maneira mais ampla, entre as competências que se tornem a possibilidade apta de enfrentar numerosas situações e se trabalhar em equipe, mas também de aprender a fazer no âmbito de diversas experiências que a gente pode estar trabalhando
e dentro dessa questão da realidade local ou nacional, que formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado, a gente vai estar tendo essa relação com o trabalho. E a gente vai estar aprendendo a viver, né? A viver juntos, desenvolvendo essa compreensão do outro, dentro da percepção das interdisciplinaridades, essas interdependências, realizando projetos comuns, a preparar-se para gerir esses conflitos, no respeito dos valores e do pluralismo, da compreensão mútua e da paz, e aprendendo a ser, para melhorar e desenvolver a sua personalidade e estar à altura dessa responsabilidade de agir com cada vez maior a capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade social. E que, para isso, a gente não pode negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo, como a memória, o raciocínio, o sentido estético das capacidades físicas, a aptidão de se comunicar-se, entre outros fatores. E que, numa altura em que os sistemas educativos formais eles tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento em detrimento, né, dessas formas de aprendizagem, a gente tem essa questão de importar, conceber essa educação como um todo, onde a gente vai estar tendo essa perspectiva voltada para o futuro, onde a gente vai estar inspirando, a gente vai estar orientando as reformas educativas, tanto em um nível de elaboração desses programas, como também na definição de novas políticas de aprendizagem. E que, a partir disso, a gente tem esses 4 pilares, né, voltados para a educação, né, ativa, buscando essa participação, essa ampliação dessa aprendizagem crítica e ativa, onde a gente tem a autonomia do aluno, né, que vai estar sendo voltada para possibilitar ao aluno o direcionamento da sua aprendizagem ao que é importante aprender, o aprendizado personalizado, que oferece ao aluno o que ele precisa no momento ali específico, onde a tecnologia vai estar sendo aliada dentro desse aspecto, o domínio gradativo do conhecimento, onde vai estar a partir do conhecimento prévio, é possível identificar de onde de onde a partir de que, para que, com a ajuda desse determinado recurso, ele vai estar conseguindo fazer aquilo que ele vai estar almejando. E tem esses relacionamentos produtivos também, que vai estar buscando consolidar as relações entre o professor e o aluno, e alunos de uma forma produtiva e essencial. Onde a gente tem esses benefícios aí voltados, né, das tecnologias voltadas em sala de aula, seja em ambientes presenciais como também virtuais, onde vai estar permitindo que os professores eles foquem nos alunos que possuem mais dificuldade, onde vai estar enfatizando esse trabalho colaborativo, intervindo nos grupos de trabalho, enquanto os outros estão ali já trabalhando com outras perspectivas dentro dessa interação com os recursos tecnológicos, vai estar fazendo uso das tecnologias, fazendo com que eles forneçam dados em tempo real do progresso dos alunos, buscando identificar essas facilidades, essas dificuldades entre as avaliações formais, e o estudante ele pode ser mais autônomo e se apropriar-se melhor do conhecimento com o suporte do professor, onde vai estar atuando como mediador dentro desse processo aí. E que, a partir disso aí, eu quero saber de vocês, o que é que vocês podem estar opinando com relação ao que foi visto até agora dentro dessa relação entre o contexto social e o contexto educacional. O que é que vocês podem estar dizendo aí, pessoal? Eu vou falar pela minha experiência. Quando eu estava dando aula na residência, aconteceu muito essas questões de o aluno não poder acessar a aula exatamente por não poder ter um acesso à internet digno, digamos assim. Então, eu conheço bem essa realidade. E muitas das vezes a gente pode perceber que não é somente essa questão de falta até mesmo de internet, como a gente sabe, né? Que realmente isso aí impõe muitas coisas mesmo, mas existem muitos aspectos, né? Como a falta de celulares também para estar acessando, tem toda Memória. essa questão também de
até mesmo durante as aulas, a gente não conseguir ministrar aula por não ter uma internet de qualidade também. Muitas escolas em si não apresentam uma internet de qualidade, caso a gente esteja ali para ministrar as nossas aulas diretamente no nosso espaço de trabalho, e que isso são alguns fatores, né, que de certa forma influenciam e que tende a persistir agora, ainda mais agora, né, quando a gente vê que a gente ainda está numa pandemia e que a gente ainda está tendo que aderir a esse ensino remoto, né? Infelizmente é uma realidade que, inclusive, a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso quando a gente for estar falando mais para frente, quando a gente for estar falando sobre o uso das tecnologias de uma maneira mais aplicada. E a partir disso, meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade também, tá? A partir disso, a gente tem essa relação aí voltada para a aprendizagem tecnológica ativa, né? Onde ela é um modelo explicativo sobre qual vai estar ocorrendo essa incorporação das tecnologias digitais em junção às metodologias ativas, e que a partir disso elas vão estar visando uma melhor performance do aluno, onde ele vai estar assumindo ali o protagonismo da sua aprendizagem com autonomia e com comprometimento. E que a partir disso a gente pode perceber que a aprendizagem tecnológica ativa ela é dividida em 5 pilares, onde esses pilares a gente pode estar colocando como o papel docente, onde o professor ele vai estar atuando como orientador, como mediador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como uma fonte de conhecimento, onde a gente vai estar entendendo que a construção desse conhecimento, enquanto processo dinâmico e relacional, vai estar vindo dessa relação conjunta sobre o mundo real, e que a partir disso, a gente deve ir além desse ensino pré-formatado, e que vai estar ajudando, então, buscar esses alunos a realizarem os seus trabalhos, preenchendo a lacuna dessa orientação, então, acadêmica, onde a gente vai ter, então, o protagonismo do estudante, onde existe essa necessidade do aluno, desse sistema de ensino ser centrado no aluno, onde ele pode estar aprendendo de forma personalizada, né, referindo-se, então, à aprendizagem adaptada com as necessidades particulares do estudante, ou podendo ocorrer, então, dentro do seu espaço de tempo e como ele quiser. E tem também a aprendizagem baseada nas competências, onde os alunos eles devem demonstrar, né, esse domínio em um determinado assunto antes de passar para o próximo, implicando, então, nesses aspectos de perseverança, de determinação, pois, então, os estudantes eles tendem a trabalhar nesses problemas até que eles sejam resolvidos com sucesso. E que isso vai estar evocando, então, essa capacidade de tomadas de decisão do seu próprio aprendizado. Temos a questão do suporte ao uso das tecnologias, que vai estar fazendo jus ao uso do conhecimento do que está na rede, a ação de aprender utilizando as tecnologias, que vai estar fazendo com que ele possa ocorrer a partir da obtenção da informação externa ao conhecimento, e que também vai estar sendo ali, resultando nessas conexões estabelecidas das redes que vão estar fazendo parte, como aprendendo ativamente a partir das redes sociais, por exemplo. E que cabe, então, ao professor o reconhecimento, né, a escolha consciente das tecnologias que melhor vai estar se adequando ao conteúdo que vai estar sendo utilizado ali. Temos também esse, como quarto pilar, a aprendizagem, né, que ela vai estar não se restringindo a um único modelo de aprendizagem, onde a gente tem aquela relação ali voltada para a aprendizagem individual, que é aquela onde o aluno aprende de forma autônoma e pessoal. É aquela relação também voltada para a aprendizagem colaborativa, onde ele vai estar favorecendo, então, a colaboração entre os pares, atingindo, então, um determinado objetivo. Temos também a aprendizagem social, que é aquela onde o aluno vai estar aprendendo em observação dos outros, aquele trabalho em equipe ali, aquela construção social, onde também temos também a aprendizagem ubíqua, que é onde o aluno ele tem o seu aprendizado ocorrendo ali a qualquer momento e em qualquer lugar. E não deixando de lado, né, a avaliação, onde a gente vai ter, que ela vai estar consistindo em refletir, em querer analisar os seus resultados e tomar decisões ao longo do que fazer para que os alunos eles superem as dificuldades com que eles consigam avançar de forma significativa, onde existem diversos tipos de avaliação que a gente pode estar observando. Temos a classificatória, a diagnóstica, a formativa, a somativa, a autoavaliação, entre muitos outros,
onde a gente pode estar falando sobre a classificatória, que vai estar buscando classificar somente por meio de notas, onde os alunos sabem ou não. Temos a formativa, que vai estar construindo junto com o aluno conhecimento, por meio de várias estratégias que não sejam apenas por notas. A avaliação classificatória também, onde o aluno está ali classificado pelos seus bons ou pelos seus ruins, que a gente tem essa relação, infelizmente, pelos seus acertos e pelos seus erros. E temos aquela relação ali voltada para diagnóstico, que geralmente é feita antes de se iniciar um ciclo ou conteúdo, na volta às aulas. E também temos a formativa, que é feita continuamente ao longo dos processos de ensino e aprendizagem, e a somativa ao final, né, desses processos e ciclos, onde o processo de avaliação ele pode ocorrer de duas formas. Uma avaliação formal, que ocorre com data e horário pré-estabelecidos, e também a informal, que acontece em seu tempo e espaço já definido. De acordo com a realidade no qual vai estar sendo imposta. E a partir disso, né, a gente tem essas relações voltadas aí para... Deixa eu só verificar aqui para ver se... Oi, Cris. Só uma fala aqui rapidinho, Joyce, complementando o que você mostrou bem aí. A gente, às vezes, tem o pensamento que a metodologia ativa, ela só acontece se tiver uso da tecnologia, né? Mas, como o Joyce falou bem, o principal ponto da metodologia ativa, gente, é o protagonismo do aluno. Então, principalmente agora, em tempos de ensino remoto, em tempos também de muitos cursos à distância, essa metodologia ativa ela tem que estar presente sempre. Por quê? Porque, mais do que nunca, o professor ele vai servir de suporte. Mas o aluno, ele que vai construir sua aprendizagem, ele será o protagonista. E é justamente isso o ponto principal da metodologia ativa. Existe, obviamente, aquela metodologia ativa que também está interligado com o uso das tecnologias. Agora, se, por acaso, ao que era utilizado muito antes, que era a sala de aula invertida, é um tipo de metodologia ativa. Gamificação também é outro tipo de metodologia ativa. Até mesmo quando um professor, algumas vezes, passa um seminário, agora sim, um seminário bem estruturado, não simplesmente porque o professor, às vezes acontece, infelizmente, do professor passar um seminário porque, eu estou chateado, está dando aula, eu vou passar um seminário lá para os alunos, quem ficar, eu ficar lá sentado ouvindo. A gente sabe que, infelizmente, tem isso. Mas se for um seminário bem estruturado, que tenha objetivos de aprendizagem, também funciona como metodologia ativa. Então, vocês coloquem sempre em mente isso. A metodologia ativa é aquela em que o aluno é o protagonista e o professor serve como um suporte. Então, todo ensino remoto, toda educação EAD, ela acaba sendo uma metodologia ativa, uma vez que quem é detentor da aprendizagem é simplesmente você. Porque pode muito bem, por exemplo, aqui, a gente está falando e vocês estarem com a fotinha de vocês aí e não estarem presentes. Então, quem vai fazer toda essa aprendizagem funcionar de verdade é justamente quem está aprendendo. Certo? É isso, Joelson. Obrigado aí pela excelente fala, Cris. E é justamente isso, né? Tem toda essa relação aí realmente voltada para o protagonismo do aluno. Porque como é que a gente vai estar formando cidadãos, como é que a gente vai estar formando o aluno para a nossa sociedade, se a gente não vai estar ali focando, né, nesses itinerários, nessa formação voltada para esse contexto, né? Esse contexto social diante dos conteúdos que a gente vai estar ministrando, né? E a partir disso a gente tem essa relação, essa estruturação. E a partir disso, a gente vê essa relação aí existente no que se baseia essa aprendizagem tecnológica ativa, onde ela vai estar se fundamentando nas abordagens construtivistas, construcionistas e conectivistas. Construtivista, a gente vai estar vendo nessa questão de que quando no final do processo de aprendizagem, o indivíduo ele vai estar se tornando autônomo, questionador e adaptativo e interativo ao mesmo no seu meio ali, segundo o que diz Piaget, onde Parpet, em relação também, já falando um pouquinho, né, dessa parte aí construcionista,
ele fala nessa ponderação do conhecimento que é construído quando o indivíduo está engajado na construção de algo externo, quando ele põe a mão na massa, como o Parker diz, que vai estar, de uma certa forma, ali relacionado um pouco com o que Piaget nos apresenta, tendo essa relação, né, de que além da aprendizagem ocorrer na interação entre o indivíduo e o mundo, a gente vai estar tendo essa conexão, essa relação conectivista também, que é observada quando a habilidade ela tende a realizar distinções entre a informação importante e o que não é importante, resultando, então, nessa forma aí vital, que tende, então, como ponto de partida, o indivíduo explicando como ele se comunica e como ele aprende, segundo o que diz Sims. E aí a gente tem essa relação, né? O que é que diz realmente a BNCC sobre o uso das tecnologias na educação? A gente tem aí, né, o novo ensino médio chegando aí com tudo, a gente tem esses novos itinerários, essas novas habilidades e competências que estão chegando aí, e a BNCC ela nos diz que a gente que a gente deve compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma prática, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as sociais, para se comunicar, acessar e disseminar essas informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva, onde a gente vê isso aí inserido em quê? Projeto de vida, as eletivas que são apresentadas para a gente, alguma proposta de intervenção feita por sequência didática que a gente coloca ali em sala de aula para os nossos alunos, entre muitas outras abordagens que a gente vê ali em sala de aula. Mas cabe ressaltar que a gente, como eu tinha falado anteriormente, existem muitas realidades na qual a gente pode ser apresentada. A gente sabe que existem muitas escolas que não têm acesso à internet, a gente sabe que existem muitas escolas que não têm laboratório de informática, muitos alunos não têm acesso ao celular, ou até mesmo a gente tem acesso à internet, mas não tem uma internet de qualidade na escola, e que tudo isso a gente vai estar fazendo o quê? A gente pode estar adaptando isso de acordo com a nossa realidade ali, como eu dei o exemplo anteriormente do Kahoot. A gente pode estar transportando ele do tecnológico, do virtual, para o presencial. A gente pode estar trazendo essas perspectivas aí para o presencial, ou até mesmo quando a gente está no ensino remoto, querendo ou não, a gente tem uma maior facilidade de fazer essa realização, por exemplo, de um quiz feito pelo Kahoot, pelo Quizzes. Mas a gente, muitas das vezes, a gente não tem uma quantidade significativa de estudantes devido à falta de internet. São muitas realidades que a gente pode estar percebendo e que a gente vai estar discutindo aí nessa pesquisa aí voltada para a questão da participação dos professores em cursos, em debates, em palestras sobre o uso das tecnologias e em atividades pedagógicas nos últimos 12 meses, segundo essa pesquisa aí do TIC Educação 2019, onde a gente vê que a gente teve aí 82% dos professores que lecionam em escolas urbanas afirmaram utilizar a internet para promover ou aprimorar os seus conhecimentos sobre as tecnologias e que 51% dos professores eles fizeram cursos de educação à distância nos 3 meses anteriores à realização desta pesquisa, onde temas voltados para esse foi o uso das tecnologias e as novas práticas de ensino, o uso das tecnologias em conteúdos de própria disciplina, as formas e orientações dos alunos sobre o uso seguro do computador e o acesso à internet, a forma de utilizar as tecnologias como avaliação e outros tópicos que já vinham sendo destacados mesmo antes da pandemia, como vocês podem observar. As tecnologias elas têm o seu papel importante e elas já vinham sendo trabalhadas anteriormente. Elas só não eram mais exploradas como elas estão sendo hoje, mas que a gente sabe da importância delas no processo de aprendizagem dos nossos alunos, no processo de ensino e aprendizagem. E a partir disso, né, a gente tem essa questão voltada para as metodologias ativas, quando a gente tem essa relação, né, que não basta uma aula ser chata, o professor tem que ser chato, o assunto tem que ser chato, e tem que ser 2 horas de aulas seguidas. A gente ouviu muito isso durante a pandemia, pode ter certeza. E principalmente, muitas das vezes em sala de aula, a gente tem essa relação de que só 45 minutos que a gente dá aula para eles já é muito. A gente tem essa distinção, a gente tem essa relação. E que a partir disso a gente vê esse conceito de metodologia ativa
como um processo amplo, como um processo de protagonismo do estudante, assumindo esse protagonismo maior no processo de ensino-aprendizagem, já como proposto anteriormente na pedagogia freiriana. E que, a partir disso, a gente tem que assumir esses processos, a gente tem que ver essa interação do conhecimento dentro das análises, dos estudos, das pesquisas e as decisões individuais ou coletivas que a gente vai estar colocando em um determinado problema que será proposto. E que, a partir disso, a gente tem que ter essa relação, né? Que elas sejam utilizadas como um método ativo ou passivo, onde o seu objetivo deve incluir o aluno na formação do conhecimento, na construção desse conhecimento, né? Perdão, através do enfrentamento de situações que possibilitem ele a vivenciar os problemas e a realidade social como as possibilidades de refletir diante dessas soluções. E, a partir disso, né, a gente tem essa relação aí, como principal característica, a motivação, o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de tomar de decisões, a capacidade do trabalho em equipe, o cooperativismo, que são pontos chaves para a realização dessa prática voltada para o uso das metodologias ativas. E tendo também essa questão do desenvolvimento do senso de justiça, moral e de respeito, que é importante que a gente tenha no decorrer desse diálogo, né? O respeito pela opinião que é imposta pelos nossos colegas que estão ali impondo a sua opinião. E dentro dessas metodologias ativas, como a Cristiane falou, a gente tem essa questão, né, da aprendizagem baseada em problemas, o ensino híbrido, que é o que a gente está vivendo atualmente, a gamificação, a cultura maker, a sala de aula invertida, a rotação por estações, que é um meio onde a gente pode estar fazendo uso de diversas metodologias ativas, porque ela está entrelada também essa sala de aula invertida e pode fazer uso de outros meios pedagógicos, e tudo relacionado a essa questão de comunicação, resiliência, a empatia, a responsabilidade e a colaboração, que é importante que a gente tenha durante todo esse percurso. E que, mesmo sem perceber, nós mudamos o tempo todo. A cada dia já não somos mais os mesmos. Porque porque a gente está passando, né, que a gente vai estar sempre ali, mesmo estando sempre aprendendo, a gente vai estar precisando aderir a essas novas inovações e nos permitir também a transformar, para também transformar e ser melhor. E que, a partir disso, o que é que a gente vai fazer? Qual a melhor ferramenta? Como é que eu devo incluir essas questões, essas metodologias nas minhas aulas? Como é que eu vou atuar no ensino presencial e no ensino remoto? Qual a melhor metodologia de ensino a ser utilizada? Minhas propostas de ensino, elas promovem a aprendizagem? A partir disso, né, a gente tem essa relação aí voltada a planejar, a ter esse momento a sós, onde a gente vai estar buscando avaliar se aquela metodologia que eu estou querendo utilizar, se aquele recurso didático que eu estou querendo utilizar vai ser realmente adequado para aquele momento, para aquela realidade, e se eu poderia utilizar outros que pudessem garantir resultados melhores. Vai estar tudo dentro dessa questão de buscar uma melhor participação dos nossos estudantes, uma melhor compreensão diante daquilo que vai estar sendo ministrado. E que, a partir disso, nós temos a gamificação, né? Onde a gente tem essa definição como foco que a gente vai estar trabalhando hoje, que é verdade, né, Gabriele? E, a partir disso, a gente vai ter essa distinção, né, entre as formas que a gente vai estar usufruindo da gamificação e a forma também de como é que a gente vai estar fazendo uso delas. Meninas, se vocês quiserem fazer parte desse momento, vocês podem ficar à vontade, tá? Ok, pode ir dando continuidade e qualquer coisa a gente pede a fala. Tá certo. A partir disso, né, a gente tem essa relação que, no campo educacional, pessoal, a gamificação ela tem sido utilizada cada vez mais, superando os métodos tradicionais. E que, a partir disso, a gente vê a alta utilização de jogos, a alta utilização de quizzes, e que, a partir disso, a gamificação na aprendizagem emprega muitos elementos dos jogos, visando, então, aumentar o envolvimento e a dedicação dos alunos, como nos jogos. E que, a partir disso, ela vai estar se apresentando como uma técnica capaz de impulsionar o envolvimento nas atividades educacionais
e que a partir disso que a gente vai estar tendo essa relação, né? Que gamificar atividades educacionais não significa trazer ou realizar jogos em sala de aula. Antes, a gente precisa incorporar os conceitos, as dinâmicas, as interações e desafios presentes no universo dos jogos para potencializar o processo de aprendizagem. A interatividade nessa resolução de problemas, o trabalho em equipe, a linguagem tecnológica, a competição, o estabelecimento dessas missões e desafios, a pontuação a partir de cada fase vencida, o ranking de acordo com a pontuação, a virtualidade, a criação de avatares, dos prêmios, durante o jogo e também ao final, e alguns aspectos que vão estar ali presentes relacionados a essa parte aí voltada para a gamificação, que podem ser incorporados na educação, e que apesar desses diversos elementos característicos, os jogos não é necessário utilizar todos. É preciso definir aqueles que atenderão os objetivos educacionais. E que a partir disso, né, a gente tem essa distinção entre garantindo esse feedback que é importante que a gente tenha essa relação aí, as emoções que são previstas no decorrer dos jogos, a questão de frustração, curiosidades, a diversão, a felicidade e a competitividade que pode ser elencada ali no decorrer de todo esse processo, as limitações que podem ser apresentadas, as interações, a questão das narrativas no decorrer dos jogos, entre muitos aspectos que podem ser relacionados. Isso aqui eu já falei, para não tomar muito tempo, eu vou estar avançando aqui. Oi, Natália. Né, só complementando aí, né, que essa questão da gamificação, muitos tendem a confundir algumas coisas que não é só simplesmente você chegar e botar, tô ali botando um jogo na sala de aula, eu tô ali gamificando. Não, realmente tem que ter cuidado nesses pilares que foi apresentado anteriormente, porque, na verdade, a gamificação ela vai entrar numa sala de aula, no âmbito educacional, como mais uma dinâmica, né, para estimular e justamente promover o aprendizado dos alunos, né, de forma autônoma, como a gente viu lá na BNCC, que é algo que se exige muito hoje da educação, né, o aprendizagem de forma autônoma, protagonista e ética. E a gamificação, ela vem como um grande auxiliador para isso, né, você saber implementar o jogo, saber usufruir daquilo para que sua aula ela se torne dinâmica, que os alunos interajam e você consiga, né, alcançar os objetivos, porque a gamificação, né, o jogo em si, ele vem como um complemento da sua aula, né, você não pode só chegar, botar o jogo lá e pronto, dei minha aula só a partir do jogo, não, tem todo um contexto, né, então, às vezes fica meio essas lacunas na cabeça da gente, né, e a gente acaba, eu tô botando ali um jogo na minha aula, não, eu tô gamificando, não, né, tem que realmente ter saber diferenciar como se diz, os contrapontos, né? Exatamente. E a partir disso aí a gente vê essa relação, né? Que a gente deve estar sempre buscando ter essa interação, essa participação e o engajamento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, mas pensando nessa questão de que a gente possa estar tudo alinhado ao nosso planejamento, como você falou, Natália, tendo em vista que a gente tem que estar pensando em utilizar esses recursos tecnológicos, mas de uma forma que se adeque realmente àquilo que a gente está querendo iniciar. Onde a gente precisa também estar nessa questão de desenvolver essas habilidades tecnológicas, também no intuito de construir essas atividades como ferramentas digitais e que elas, de certa forma, implementem de acordo com aquilo que a gente vai estar almejando, né? A partir disso aqui, né, a gente tem alguns aplicativos que vocês podem estar pesquisando. A gente trouxe de química, pessoal, porque a maior parte a gente aqui nós que estamos iniciando essa atividade aqui, a gente é de química. Mas se vocês pesquisarem lá no Google Play, jogos de química, física, matemática, biologia, vocês vão encontrar uma vasta conceituação de jogos que vocês podem estar inserindo nas aulas de vocês, de acordo com o conteúdo que vocês forem aplicarem. E que a partir disso, a gente tem alguns exemplos de plataformas digitais, como Quizzes, WordWall, o King Draw. Eita, Humberto, mas aí a gente sabe que existem muitos aplicativos que a gente pode estar utilizando também, né? A gente tem aqueles, o Duolingo mesmo, que a gente pode estar utilizando ali para aprender inglês.
é uma boa ferramenta ali que pode estar sendo realmente propícia para o aprendizado do aluno, né? Eu não sei se existem outras plataformas voltadas para essa questão de inglês, mas eu acredito que deve ter uma vasta aí, ou se não, a gente utilizar essas plataformas aqui, né, como o Quiz, o Wordwall e o Kahoot, para fazer uso dessas questões aí voltadas para montar uma aula mais dinâmica, uma aula mais gamificada. O Quizzes e o Wordwall e o Kahoot, eles são ferramentas bastante similares, né? Eles apresentam ferramentas voltadas para essa questão de geração de quizzes e tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto muito mais do Quizzes, porque ele possui uma particularidade melhor com relação à organização das ferramentas lá, a questão da entrega dos resultados em forma de planilha e tudo mais. Eu acho ela bem mais completa. E tem o Geniali, que as meninas vão falar um pouquinho agora, que é o nosso foco daqui do nosso mini curso, para que vocês conheçam um pouquinho mais. Meninas, podem ficar à vontade. Então, vamos lá, né, galera? Antes de começar, queria saber se vocês têm alguma dúvida do que tudo foi falado até agora, né? Se podem estar aí manifestando no chat, pode abrir o microfone, quem se sentir à vontade, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Senão, a gente tira as dúvidas tudo no final, né? De uma vez só. O que é que vocês preferem? Tudo Então tranquilo tá, até né? A agora. Gabi diz aí que tá tudo tranquilo até agora. Então, vamos dar continuidade, né? Como o Joelison falou, o foco do nosso minicurso é justamente o Geniali. O Geniali, ele é uma ferramenta, né, que ele permite criar apresentações interativas. Eu costumo identificar o Geniali como o PowerPoint do século XXI, porque a partir do Geniali, você consegue fazer apresentações não para você, né? Não para eu, professor, mas eu faço as minhas apresentações para o meu público, porque no Geniali você vai estar tendo essa interatividade, né? No decorrer das telas, né? E o site, ele é factível em duas modalidades, né? Ou seja, ele é dividido em duas partes, na modalidade paga e na modalidade gratuita. Eu, particularmente, quando eu vejo um site em modalidade gratuita, eu já gosto. Claro que tem as suas peculiaridades, né? Tem algumas coisas que só são permitidas na parte paga, né? E daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando exatamente, Ariraldo, as limitações, que daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando esse layout em tempo real para vocês, né? Mas só em a gente acessar lá o Geniali, lá no Google, a gente bota geniali.com, é apresentado essa tela aí para vocês, né? E vai ter um processo de fazer cadastro e tudo mais, e a gente vai explicar mais à frente, né? Então, como eu disse anteriormente, o Geniali, ele é uma ferramenta que a gente faz apresentações para os outros. Por que, Natália, a gente faz para os outros? Porque você vai lá montar todo um layout, vai disponibilizar um link para os seus alunos, né? Ou para no caso, a gente poderia estar usando aqui, a gente disponibilizava um link, né, no final, e vocês teriam acesso a todas as informações que a gente falou aqui, né? E o site Geniali, ele vem sendo muito utilizado na educação básica. Por quê? Porque por ele ser interativo, ele vem desenvolvendo essa característica autônoma e protagonista dos nossos alunos. Porque quando a gente disponibiliza, né, o material para eles, eles podem estar acessando, visualizando, né? Não só ali no momento da aula, a gente consegue ver em outros horários, né? Vai tudo depender da rotina de estudo do nosso aluno. Então, ele é bastante... eu vejo ele como maneira de forma positiva justamente por isso, né? Porque ele não vai criar, vai se adaptar à rotina individual do ser, né? Não vai estar ali só lá no horário da aula e vai ficar ali guardado e pronto, né?
E essas apresentações, né, a gente consegue fazer infográficos, consegue fazer mapa mental, consegue fazer slides, consegue fazer apresentações por vídeos e consegue fazer a nossa gamificação, né, que é o quiz também, exatamente, que é o nosso enfoque hoje, né? Então, o Genial, ele é uma ferramenta muito, muito, muito interativa. Então, vale a pena quem não conhece, né, quem ainda não tem acesso quem nunca, né, abriu, né, o site para investigar. Eu vou deixar aqui o link no chat para vocês, e um momento depois vocês podem estar acessando o site, e até mesmo no decorrer do minicurso, vocês vão estar mexendo junto com a gente, né? E quando o Humberto disse, eu sou do inglês, né? E botou lá a carinha de quem tava do palhaço, né? Que é o. Então, o Genial, ele pode sim, Humberto, você pode usar sim na sua licenciatura, né? Ele não fica restrito a nada, porque é você que vai estar criando. Então, você pode estar ali criando um mapa mental lá com o assunto de inglês que os meninos têm dificuldade de assimilar, envia para eles e eles vão ter lá esse momento de interatividade, né? Então, é algo muito, muito bacana mesmo. E Gabriele está perguntando se consegue fazer alterações, adaptações com novas informações em um mesmo link. Tem sim, Gabriele, porque uma vez você fez o link, você tem o domínio da plataforma. Então, você consegue estar fazendo as alterações e o link continua o mesmo e ele vai estar sempre atualizado. E os alunos, eles vão ter, né, todo esse acesso. E você também pode programar, tipo, uma unidade temática, né, tá ali faz o slide, né, um infográfico, digamos, mostrando o passo a passo da sua unidade temática que você vai trabalhar naquele semestre, né, na escola. Então, os alunos, eles vão tendo acesso e vão acompanhando se realmente você está fazendo aquilo, né, do tipo um controle a bordo. E você vai conseguindo, botando as informações, colocando links, colocando vídeo, tudo isso de forma bem interativa, né? Então, pensando Natália, tudo nisso. Oi? só fazer um adendo, né? Ele se torna até uma ferramenta mais ampla e aberta com relação a recursos, até mesmo do que o Canva mesmo, né? A gente sabe que muita gente utiliza o Canva para fazer slides, mapa mental e tudo mais, e a gente percebe que o Genial, de certa forma, ele traz essa funcionalidade de uma forma mais dinâmica de ser trabalhada, de uma forma mais aprimorada. É por isso que eu fiz até aquela relação anteriormente entre o Quizzes e o Kahoot. O Quizzes, eles apresentam uma certa particularidade melhor, até questão de funcionalidades que ele vai estar apresentando. Da mesma forma aqui que o Genial, ele vai estar apresentando funcionalidades a mais e mais simples de serem utilizados e trabalhados do que até mesmo o Canva. Era somente isso mesmo que eu tinha para complementar. Obrigado pelo espaço. Nada, mas realmente, né, a gente tá ali acostumado com Canva para fazer os slidezinhos cheios de frufru, né, para chamar a atenção dos alunos, mas a gente também tem a opção de fazer isso no Genial, só que ainda de forma mais aprimorada, como você relatou, né. E pensando nisso, né, a gente fez uma pesquisa de várias plataformas, né, durante a nossa estadia no PIBID, e a gente encontrou o Genial, e a gente resolveu fazer um jogo, né, um jogo de escape para os nossos alunos, né, que é justamente aí essa imagem que vocês estão vendo, que é o escape do Ernestão. Ele é um jogo que a gente aplicou numa aula de estados físicos da matéria e fez perguntas relacionadas, né, colocou, né, e aí foi dividido em missões. E para que os alunos conseguissem sair da aula, era uma aula a gente ia trabalhar com aula de 50 minutos, né? Então, para que eles pudessem ir para casa, eles tinham que escapar do Ernestão. E como é que eles escapavam? Conseguindo alcançar os objetivos das missões. Então, escapar da UEPB é o sonho de todo mundo, né? Terminar aí o curso, glória. Então, a gente conseguia fazer as missões, né? E o bacana é que eles tinham que entrar em consenso de respostas, né?
Pelo Geniali ser uma plataforma interativa, né, de apresentações, a gente não consegue ter o progresso individual dos nossos alunos. Então, ela é pensada na questão da gamificação em tempo real, onde o professor vai estar apresentando o jogo e os alunos eles vão ter que se reunir e dizer, não, a resposta é essa. Então, alcançando as lições, eles estariam livres da aula. Porém, nem tudo é tão simples assim como a gente fala, né? Tem N dificuldades dentro e pós-sala de aula, que quem vai poder estar falando um pouquinho melhor sobre isso é a nossa supervisora Cristiane, né? Que ela pode estar falando de um modo geral dessas dificuldades no âmbito da educação, né? No âmbito escolar. Então, Cris, eu passo a palavra para você. Bom, gente, eu vou ser bem breve porque estou vendo aí que vocês estão ansiosos, né, para ver o layout e ver como funciona direitinho o Geniali. E posso dizer a vocês que é muito bacana. A gente está vendo, assim, muito essa gamificação, uso de tecnologia após pandemia, né? Pós-pandemia. Porém, essa pandemia foi só um divisor de água para um grito que já estava ocorrendo. Não se pode mais estar numa sala de aula e querer dar aula, por exemplo, como quando vocês estavam no ensino infantil fundamental. Não estou dizendo que faz muito tempo, que todos aqui são muito jovens. Porém, a gente está o quê? No área digital, né? Onde as crianças têm o que se diz de chupeta digital. Quando a criança está lá, agoniada, a gente vai lá, dá um celular, a criança se acalma. Então, é tudo muito imediatista. Não tem aquelas pessoas que têm aquela paciência de sentar e ficar ouvindo o professor falar como se fosse detentor do saber. Então, essa pandemia, ela só veio para ajudar a acelerar um processo que ia ser necessário. Essa gamificação, essa utilização de mídias, tecnologias digitais, ela era extremamente necessária. E agora a gente está fazendo de forma, vamos dizer assim, obrigatória, né? Como os meninos citaram aí no decorrer das falas, óbvio que tudo isso feito de maneira pensada, de maneira planejada, certo? Tem que ter objetivos. Até então, todo recurso que era utilizado, diferente de aulas tradicionais, fosse ele um jogo, fosse ele uma plataforma digital, o que fosse, era vista com muita, vamos dizer assim, preconceito, por parte mesmo dos professores. Às vezes utilizava-se um jogo na sala de aula, o professor dizia assim, ó, fulaninho tá querendo tapiar a aula, tá fazendo joguinho com os alunos. Não conseguia parar para pensar que aquele jogo era um complemento que iria ajudar na aprendizagem. Então, por que a gente decidiu aplicar jogos e aderir a algumas plataformas em sala de aula? Por exemplo, tínhamos 5 turmas de terceiro ano. Em média, 360 alunos. Estou falando do terceiro ano porque era a turma que a gente tinha mais alunos. Entrava na sala quando era recorde, 50 alunos. E isso era quando era recorde. Era coisa assim, fora do comum, quando entrava 50 alunos. A maioria das vezes eram 30 alunos, 35 alunos. Então, a gente pensou uma maneira de tornar essas aulas mais interativas e que eles tivessem o prazer em assistir. Aí foi aí que, durante uma conversa, pesquisas, enfim, as meninas decidiram fazer esse projeto de jogos. Foi então que pensou-se, como Natália disse aí, numa plataforma que fosse mais fácil de ser utilizada e que ela tivesse diversas funcionalidades. Aí foi quando veio o Geniali. Quais foram as dificuldades que elas enfrentaram? Primeiro, foi aplicado na turma do primeiro ano. Só tínhamos uma turma do primeiro ano. Então, assim, imagine na turma que era do terceiro ano, a gente só tinha 35 participantes. Na turma do primeiro ano, isso caía para 10 participantes. Então, os outros acabavam não usufruindo do que era passado na aula. Então, só que com o passar do tempo, quando eles descobriram que nas aulas estavam acontecendo jogos, estavam acontecendo metodologias diferenciadas, eles passaram a querer mais assistir aula. Era tanto que quando não tinha, eles colocavam logo lá no chat. Hoje vai ter algum jogo? Então, foi uma forma que a gente encontrou para chamar a atenção daquele aluno.
que hoje em dia é muito difícil, gente, vocês sabem disso. Então, as meninas vão apresentar para vocês, quem for de outras disciplinas, pode ficar feliz, porque, como a gente disse anteriormente, pode ser adaptado para qualquer disciplina. Você pode colocar lá o conteúdo que você quiser, que dá para ser adaptado. Não é exclusivo para a área de química, certo? Então, se deliciem aí, aprendam bastante, que as meninas elas têm um material muito bom para apresentar a vocês. É isso e obrigada por estarem até agora conosco. Bom dia novamente. Eu vou apresentar aqui a tela. Bom, assim como a Natália falou, né? A primeira coisa que a gente... assim que a gente clica no link do Geniali, é direcionado para essa página. A gente pode ver que já é um pouco mais dinâmica. Ela muda de cor. E é exatamente isso, uma brincadeira com botões. Para fazer uma conta, você teria que vir aqui no Começa Agora, é grátis. Então, você pode fazer uma conta tanto no Google, como cadastrar os seus dados. Como eu já tenho uma conta, eu não consigo mostrar para vocês como fazer. Então, eu vou ficar devendo isso. Aqui tem uma partezinha que fala ir para o meu painel. Então, assim, a gente clica nele e é direcionado para outra página, que eu vou compartilhar agora. Então, aqui está o meu painel. Tem alguns jogos que a gente aplicou nesse tempo no PIBID. E aqui está o Ernestão, né? O Caio Escape do Ernestão, nosso famoso jogo. Acredito que seja o jogo que a gente mais gosta. Também temos a trilha das funções, que foi um jogo voltado para o ensino de funções orgânicas. A gente tem um tabuleiro Twister, que eu vou abrir para vocês verem, que vai ser direcionado. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é o nosso tabuleiro. Ele foi um jogo que a gente fez inteiro. Não foi nenhum modelo que a gente tinha lá no Genial. A gente criou o tabuleiro do início. E aqui tem 5 estradinhas, e as perguntas a gente fez por fora, onde os alunos eles podiam ir avançando, né? A gente dividia em grupos, e aí, assim que eles respondessem uma pergunta, os bonequinhos iam andando até a linha de chegada. Vocês podem ver que é bastante interativo, e dependendo da sua criatividade, você pode fazer milhares de coisas no Genial. Voltando aqui para o painel, só um segundo. A gente tem outros jogos, como esse aqui do Modelos Atômicos, que a gente fez para as aulas de modelos atômicos. E eu vou mostrar agora para vocês algumas funções que o Geniali tem. Aqui nessa parte, eu vou traduzir, gente, a página, porque eu não sei falar inglês, eu entendo muito pouco de inglês. Então, eu traduzo, gente, sempre a página, porque melhora muito. E aí, eu vou para aqui onde tem o CRI Genialmente. Então, clicando aqui, a gente tem algumas funções do Genial. Aí tem aqui apresentações, como a Natália falou, né, infográficos, a gamificação, que é onde a gente vai conversar mais um pouco depois, imagem interativa, apresentações de vídeo, orientar, criação em branco, que é onde você vai do início, tem mais algumas coisinhas aqui e materiais de treinamento. Então, como o nosso foco aqui é a gamificação, eu vou mostrar alguns modelos que já estão prontos na plataforma. Então, aqui tem alguns modelos, né, de gamificações, como quizzes, tem, como a Natália falou, né, tem a parte limitada, infelizmente, para quem é pobre, como eu, que não tem dinheiro para pagar. Então, a gente tem uma pequena limitação. Onde tem essas estrelinhas é para quem é beta, né, quem pode ter condições de pagar.
E também tem a parte gratuita. Mas não fiquem tristes que não pode pagar, porque a parte gratuita também é bastante interessante. Então, tem aqui a parte dos quizzes, né? Tem bastante modelos. E são bastante. Nossa, é muito divertido. Tem uns aqui que eu fico. Só em olhar os modelos eu fico impressionada. Tem aqui a parte dos quizzes. Aqui embaixo tem a parte de jogos, que professores de matemática, principalmente de matemática, tem bastante modelos para eles utilizarem. De português também, de ciências, biologia. Tem alguns modelos aqui de tabuleiro, que a gente utilizou alguns. Tem jogo da velha, jogo da forca, o Ludo, que é bastante legal de jogar com eles. E vale lembrar, né, que essa versão, para quem quiser aderir à versão paga, hoje ela está custando $2. Se a gente for parar para comparar, isso vai estar quase 10 reais. Quase 10 reais. Aí, não é tão caro, né? Não é tão caro. Isso é um valor pago durante 12 meses que vocês podem estar aderindo aí. É um valor bastante acessível, até mais do que o Canva mesmo, que é um pouquinho mais caro. Exatamente. Aí temos aqui alguns jogos de escape. Eu não consegui encontrar o que a gente utilizou para fazer o do Ernestão. Que daí eu ia mostrar para vocês como a gente tinha feito o jogo do Ernestão. Então, eu realmente não consegui encontrar. Mas assim que a gente... Vou só mostrar aqui para vocês. Esse aqui de bruxas, né? Não, esse aqui do Aventura. Assim que a gente clica nele, aparece essa tela. Deixa eu carregar. E aqui você pode interagir antes mesmo de fazer o seu jogo. Então, você pode ver como é o andamento, para então decidir qual que você prefere utilizar na sala. Geralmente, todos são em inglês. Geralmente não, todos são mesmo. Em inglês. E vocês vão ter que traduzir. Mesmo o menino aí de inglês, né, que tem aula de inglês, então já facilita um pouquinho para os alunos dele compreender um pouco de inglês. Então, é só interagir aqui, eu vou clicar em Start, e a gente vê que tem algumas missões já preparadas. Aí, começa aqui na destinação 1. E aqui você vai personalizando com as perguntas que você quer, com os objetivos que você também quer. Se você quiser criar uma história nesse jogo aqui, né, você vai colocando. E deixa eu apertar em Start. E tem aqui a questão que você vai personalizar. E também tem as respostas. Eu costumo não dificultar muito a minha vida. Então, eu vou seguindo o modelo. Então, como aqui tem resposta errada, resposta certa, a gente clica na certa. Então, quando eu vou criar o jogo, eu já presto atenção onde está a pergunta certa e coloco o quesito correto justamente lá. Então, vai assim, o jogo, né? Pelo menos essa parte aqui. Deixa eu mostrar para vocês agora como funcionam os quizzes. Eu vou botar esse aqui da pré-história, que eu achei bastante interessante. Deixa eu carregar. Eu vou começar aqui com vocês. Esse da pré-história eu achei interessante porque eu teria que pegar aqui o foguinho e ir procurando as respostas. Aqui, deixa eu ver. Ó, tem um aqui, vai andando, tem outra mais aqui embaixo. É bastante divertido para mandar para eles. Né? Aqui está a resposta correta. E tem outras questões também. Então, vou clicar aqui na correta. E vai direcionando, né, a gente para outras questões. Essa aqui, eu confesso para vocês que eu não consegui achar, não, a resposta. Eu procurei em todo lugar e não consegui achar. Então, eu vou clicar aqui no errada, para vocês verem o que acontece. Quando erra, né, vai para uma página dizendo que você errou mesmo. E esse aqui, gente, é o Geniale. Alguém tem alguma pergunta? Mostra o que vocês fizeram do Ernestão, Micaele. Sim, o do Ernestão, vou mostrar.
Eu vou apresentar. Vou interromper. Mi, Oi. volta nessa página e bota só o mouse em cima do jogo, sem clicar nele. Só o cursorzinho em cima. No Qualquer painel, um. né? Isso. Seria Ó, aqui ou no outro? qualquer um aí, ó. Porque aí entra, só para eu reforçar o que Gabriele perguntou, que aí a gente está com o jogo pronto, mas aparece a opção para a gente editar a qualquer momento, a pergunta, o estilo de jogo que a gente quiser, a gente pode alterar o layout a qualquer momento, entendeu? Aí E aparece também, ali, ó, dá para compartilhar com outra pessoa, né? Tipo, esse jogo, eu acho que não sei se esse, mas tem um que é compartilhado entre mim e Micaele, e a gente conseguia desenvolver o jogo em tempo real, uma ajudando a outra. Então, você também, durante o desenvolvimento do jogo, você consegue visualizar como ele está ficando, sem antes finalizar, e é muito massa, é muito bacana mesmo. Pode isso. continuar, Mi, valeu. Tá. Deixa eu só colocar no do Ernesto. Então, aqui é o do Ernesto que a gente criou. Também tem alguns botões onde a gente poderia colocar assim, uma introdução, onde tem aqui uma pequena história, né? Em um belo dia ensolarado, os alunos de Ernestão queriam escapar da aula de Química. Mas, para isso, eles teriam que resolver 5 problemas sobre estados físicos da matéria, sistemas e misturas. A gente também colocou aqui os criadores, que foi a Natália. Vocês também podem colocar, se for preferência de vocês, uma breve identificação de vocês, quem são vocês, né? A gente prefere não colocar. Eu vou jogar com vocês. Pode ser? Pode. Tá. Tá, missão 1, né? Qual é o estado físico dessa molécula? Então, vocês vão responder, porque eu não vou, não. Interajam aí no chat. Gás. Todo mundo concorda com o Gustavo? Humberto, é um pouquinho complicado para tu. Então, eu vou no de Gustavo, já que ninguém mais falou, que tá dizendo que é um gás. Então, é um gás. Vocês podem perceber que aqui embaixo apareceu um número 14. Então, vocês vão prestando atenção, porque vai aparecer uma dica aqui, para que vocês, no final, possam escapar realmente do Ernestão. Então, nessa segunda questão, qual vocês acham que é a resposta? Sólido. Deixa eu colocar aqui. Sólido. Exatamente, era sólido. Então, qual é o estado físico dessa molécula? Fusão, não. Líquido. Pronto. Agora tem aqui, não, parabéns. E lembra o resultado da operação para depois. Essa operação aqui, não, 14 menos 7. Então, a gente voltava lá para onde tinha as missões. Sim, pessoal, aqui tem umas fotinhas de alguns memezinhos que a gente também colocou. A gente adaptou isso aqui. Personalizou com o nosso estilo. Se vocês quiserem tirar print dessa parte aqui, seria interessante, porque depois de aqui eu não vou conseguir voltar. Certo? Posso continuar? Pode. Então, pronto para as questões? Então, essa técnica é baseada na diferença de pontos de ebulição entre os componentes da mistura. Qual livro representa esta frase? 8? Certo. Será que é 8?
Era 8. Então, é um método de separação de misturas heterogêneas, sólido, líquido ou gases sólidos, que se baseia na passagem da mistura por um filtro. Qual livro representa esta frase? Coitado do Humberto. Alguém sabe? Filtrações é 2. Relaxa, Ana. A gente também não lembra, não, as respostas. Não lembro mesmo. Eu vou colocar aqui o 2 para ver se é mesmo. Era o 2. Então, quais livros possuem este símbolo aqui da concha? Decantação, catação e destilação. Decantação, sifonação e filtração. Filtração, catação e sifonação. E aí, Gustavo que tá acertando todas. Anderson disse que é o 7. 7 é qual? Primeira opção. Letra A. Vou ver se era. Era! Então, mais uma vez, né, preste atenção na operação, para depois, né, 8 vezes 2, menos 7. E vai anotando, tá, gente? Que a gente também não lembra qual era o final, não. Agora vamos para a fase 3. Que horas são? Aí tem aqui no reloginho, dá 8h20. Então, temos um enigma, né? Então, a gente vê aqui que tem um 820. Eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente tem outro jogo para jogar com vocês. Então, tem uma chave, ou tem uma pergunta, na verdade. Então, tem aqui, é dia de visita à estação de tratamento de água. Pegue a chave. Então, a gente vai pegar aqui a chave e escolha corretamente as etapas de tratamento da água. Então, captação, pré-cloração e depois de pré-cloração. O que é que acontece? Cloração. 3. Será? Errada a resposta. Não era cloração. Então, a gente tem aqui, né, o botãozinho de voltar. Esse vai voltar exatamente para a mesma pergunta que a gente estava. A pergunta que vocês erraram. Então, a gente já sabe que não é a 3. Então, qual é? 2. Eu vou colocar 2 porque a maioria falou 2. Mas eu não sei. Também não é a 2. Então, tá entre 1 e a 4. 1. Vamos na 1. Também não era. Então, a gente deduz que é a 4, né? A floculação. A gente já lembra. Então, depois da floculação, tem a decantação. E depois da decantação, tem um quê? A 4. 3. Filtração. Muita gente falou no filtração. Então, eu vou na filtração. E era a filtração. Muito bem. Depois da filtração, vem a cloração. E depois da cloração? O que vocês acham que vem? 1. 1. Pronto, vocês acertaram todas, né? Com um pouquinho de dificuldade na primeira, mas conseguiram. Então, o número alcançado foi o número 0. Então, guarde também o número 0. Agora a gente vai para a última missão, né? Que ela é um pouquinho mais comprida. A gente tem um vídeo. Dá tempo para passar o vídeo? Eu acho porque ainda tem um outro, né, Mi? Exatamente. Eu vou pular. Então, qualquer coisa, vocês pulam. Ou então a gente pode ir pro outro. Vai para a missão final, que eu acho que eu lembro qual é o sim. número de saída. Eu acho que o último é o 5. Eu não me engano. Então, a gente vai para a missão final, né? Então, chegando aqui, a gente tem uma calculadora. E a gente tem que colocar todos os números das missões. O primeiro, vocês lembram qual é? 7.
Então, aqui eu vou colocar 7. Ui, 7. O segundo. 905. Isso, 7905. Tornar aqui ok. E é isso, nós escapamos do Ernestão. Agora eu vou apresentar o outro joguinho que a gente fez especialmente para hoje. Só me dê um pouquinho de tempo, que eu não abri ainda. Precisa. Demorei bastante para sair de lá. Mas estou saindo, graças a Deus. Aí aqui a gente tem tipo um roda-roda, né? Deixa eu ver se eu não consigo tirar. Mas a gente tem um roda-roda. É um jogo assim que a gente é acostumado a ver bastante. E aí eu vou começar, tá? São questões baseadas na palestra de hoje, do minicurso. E aí vocês vão botando a resposta aí, tá certo? Com o ensino remoto, os alunos precisam do auxílio dos pais, mas muitos alegam não ter tempo ou didática. Como a escola e os professores podem auxiliar os alunos que necessitam? Todo mundo acha que é um também? Então, vou clicar no... Exatamente, vocês acertaram. Então, vamos continuar rodando a roda. Então, valendo 100 pontos. A respeito das tecnologias da informação e da comunicação no contexto educacional, assinale a opção correta. Vocês conseguem ver direito ou preciso ler? Mi, tem uns que tá pequenininho. Oi? Eu dei zoom, aí eu consigo ver. É porque eu não sei se eu consigo dar zoom. Deixa eu ver. Consigo? Pronto, aqui. Ai, meu Deus. Pronto, dá pra ver direitinho agora. E aí, gente, qual é a opção? A 3? Todo mundo concorda com o Stefano? Então, vou marcar a 3, tá? Ai, meu Deus, ficou meio... Isso, estava exatamente correto. Vou continuar rodando. Valendo 75 pontos. A didática de hoje leva em conta as novas tecnologias eletrônicas de comunicação e informação, as TICs, né? Inúmeras são as estratégias didáticas que podem ser utilizadas considerando as TICs, exceto... Deixa eu dar o zoom para vocês verem direito. 2. 2 ou 3? Eu vou na 3, porque a maioria falou 3, tá? Exatamente, vocês acertaram. Então, rodando mais uma vez. Valendo 250 pontos. A aprendizagem tecnológica ativa baseia-se na teoria. Dois. Todo mundo concorda com a Ana Gabriele? Todo mundo foi na 2. Correto, era número... Rodando novamente. O povo tá sabendo muito, viu? Valendo 50 pontos. Sobre o Geniale, é possível acompanhar a pontuação dos alunos? E aí, gente, o que é que vocês acham? Mais alguém concorda com o Arinaldo?
Todo mundo foi no 1. Exatamente, não tem como saber a pontuação, infelizmente. É o único erro que eu acho assim, que tem nesse jogo, é não conseguir acompanhar. Esse jogo não, essa plataforma. É porque tem que ser a versão paga. Nós pobres não podemos. Aí a gente já não pode utilizar. Tá valendo 500 pontos. Qual foi a plataforma utilizada para criar este incrível jogo? Esse aqui tá fácil. Genial, né, gente? Então, é isso. Escolha o prêmio de vocês. Vocês querem viajar, querem um animal ou querem a caixa surpresa? A caixa? Quem mais quer a caixa? Ah, os 3 não podem, tem que ser um. E aí, a caixa? Eu vou abrir a caixa, tá? Pra gente finalizar. Então, escolhi a caixa. Parabéns. A caixa estava vazia. E é isso. E é isso, gente. Genial. Foi tudo no bolo. Foi tudo no bolo. Todo mundo tombado aí pelo Erinaldo. Foi pior de que eu vou na caixa que vai ter alguma coisa. Não tinha nada. Quando eu vi que eu joguei, eu fiz, meu Deus, mentira. Mas é isso, gente. Mas Vocês têm alguma questão? Ou alguma pergunta? Eu amei, eu gostei de tudo. Parabéns pra vocês, gente. Arrasaram muito. Mas tem presente para vocês, sim. O presente é a literatura que a gente está indicando para vocês. A gente tem Tecnologias no Ensino de Química, que é o livro do professor Bruno Silva Leite, mas existem outros livros mais abrangentes que a gente pode estar mostrando para vocês aqui. Temos as Metodologias Ativas para a Educação Inovadora, da Lilian Bassic e do José Moran. Temos a Sala de Aula Inovadora, do Fausto Camargo e do Twinning Daros. Metodologias Inovativas, do Andrea Filato e da Carolina Costa Cavalcante. Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química, do professor Marlon Soares. O Lúdico em Redes. Esse livro aí está disponível no site da editora gratuitamente para vocês que quiserem acessar. É um livro com jogos voltados para a área de ciência da natureza. E foi feito pelo Joaquim Fernando Mendes da Silva. Foi lançado ano passado. Temos o Didatização Lúdica no Ensino de Química, da Graça Porto, Maria da Graça Cleófas Porto, e do professor Marlon Soares. Esse livro, inclusive, fala do Escape Room, que a gente viu aqui agora. E temos o Tecnologias Digitais na Educação. Não encontrei uma capa, uma imagem melhorzinha, mas esse livro foi lançado esse ano, da Formação à Aplicação, também do professor Bruno Leite. O livro inicial que eu tinha falado é um livro mais introdutório, e esse aqui traz uma abertura maior de leques para vocês. Eu tenho um vídeo aqui para vocês, para que vocês assistam, e também queria aplicar um questionário para que vocês avaliassem a nossa proposta. Eu vou passar aqui primeiro o vídeo, e depois vou colocar até o link aqui do questionário também, para que vocês já fiquem atentos com relação a isso. Deixa eu só colocar aqui. Esse é o link do questionário. E vou colocar o vídeo aqui para vocês, rapidinho. Vocês têm alguma coisa para falar, meninas? Isso, no momento não. Pode passar o vídeo aí.
Isso aí, né, é um vídeo literalmente reprisando tudo que a gente viu, né, do contexto de inovação tecnológica, toda essa questão da importância da tecnologia desde o tempo da pré-história e do como ela foi evoluindo com o passar do tempo, né, pessoal? Agora eu queria deixar aqui o espaço aberto para que vocês ficassem à vontade, para que a gente possa estar tirando dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da atividade, do vídeo também. E que vocês, eu peço que vocês também respondam, né, esse questionário aí que eu mandei no chat para vocês, o Forms, para que a gente possa estar avaliando melhor a nossa proposta, para que a gente possa estar remodelando para outras oportunidades. Agradeceria muito se vocês respondessem. E agora, para não deixar passar nesse momento que a gente está vivendo agora, as meninas já sabem o que é que eu vou estar fazendo aqui agora. A educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E é a partir disso que a gente vê essa relação da importância que a educação se tem nos dias atuais, onde a gente tende a formar os nossos alunos para que eles atuem ativamente na sociedade, para que a gente peça resistência pelo PIBID e pela residência pedagógica, e também dizer bem alto, fora Bolsonaro, porque acredito que é o que todos nós queremos esse ano, principalmente nessa questão de que a gente tem que incentivar os nossos jovens de hoje em dia a dar entrada no seu título de eleitor para que a gente possa avançar na nossa educação, na nossa qualidade de vida envolvendo a educação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso minicurso, que vocês se sintam abertos para colaborar cada vez mais com essa temática, né? Resistir sempre para que a gente continue avançando, para que os editais sempre venham ser renovados, tanto do PIBID quanto da resistência, da residência pedagógica, porque são projetos que formam os nossos professores dos dias atuais, que são projetos que, de certa forma, contribuem para a nossa aprendizagem. E, de certa forma, eu quero que vocês, se possível, né, respondam esse questionário aí, para que a gente contribua. E quero pedir também, né, para que vocês abram as câmeras de vocês para que a gente possa registrar esse momento, pessoal. Para que a gente possa colocar aqui, deixa eu tirar aqui a apresentação, e a gente possa tirar uma foto aí bem bacana para a gente. Quem mais vai abrir a câmera? Já estou vendo aqui a Isis, a Ana, Erinaldo. Faz tempo que eu vejo esse povo na UEPB, hein? O Vitor abriu, Kaique. Vamos, a gente conseguiu. Oi. Abri o microfone errado. Então, é tão bacana assim a gente conseguir conhecer eles, rever, né? Isso. Atrás daquelas fotinhas a gente vê que tem alguém aqui interagindo, é muito bom. E aí, quem mais vai abrir a câmera aí para que a gente possa tirar esse registro?
O Aderson, Sabrina, Humberto, Luiz Gustavo, Valmir, Marta Beatriz. Se não, eu coloquei aqui agora, já tirei o print. Vou compartilhar para e marcar o perfil do evento. Caso vocês queiram também, eu Peraí, nem encaminho no e-mail. avisou? Não, Oi? nem avisou. Menino, Então, se a surpresa de gente- surpresa. Tu quer se arrumar, é? Não, eu Bora. ri, pelo menos, né? Bora lá, se ajeitem aí. Prontos? Pronto, tirei aqui. Então, eu peço, né, que vocês respondam o questionário, vou estar encaminhando aqui novamente para vocês, por favor, responderem. É um pouquinho longo, mas, pessoal, isso aí, de certa forma, vai estar contribuindo para que a gente possa avançar em futuras propostas que a gente pode estar colocando para vocês. Vocês têm alguma coisa a falar sobre o minicurso? Como assim, Humberto? Fala aí. Ah, tá, tô entendendo. Mas e aí, o que é que vocês acharam do minicurso? Meninas, se vocês tiverem alguma coisa para falar também, vocês podem ficar à vontade. Eu amei. Ah, então, parabéns. Já falei mil vezes, né? Isso, mas foi ótimo. Gostei real. Espero que a gente tenha conseguido atingir as expectativas de vocês, porque isso é o principal foco, né? Para que a gente venha construir essas discussões para futuramente avançar cada vez mais, né? A gente é que agradece, né? Assim, a interação de vocês é muito massa quando a gente abre o espaço, assim, para debater como dizer, a plateia interage com a gente. É gratificante demais. Então, a gente que agradece a receptividade de vocês, né? De vocês terem escolhido passar essa manhã com a gente. E a gente espera de verdade encontrar com todos vocês lá na UEPB em algum momento, né? Para a gente estar continuando trocando experiências. Algum outro evento que junte toda a educação, né? Como o Conedu, por exemplo, que a gente venha aí se encontrar e ter mais momentos de aprendizado como esse, né, pessoal? Então, eu agradeço a todos. Como a Natália estava dizendo, foi muito boa a participação de vocês, de terem se inscrito, terem ficado até agora. E essas 2 horas passou tão rápido, né, que a gente nem percebeu. Poderíamos até ter feito algo mais, mas a hora passa voando. E quando é rápido assim é porque é bom, né? Modéstia à parte, passou que a gente nem percebeu. Agradecemos muito e como o Joelson falou aí, próximos eventos, estarmos, quem sabe, novamente aqui. E também, como vocês Se Deus quiser, no estão... presencial, né? Isso, se Deus quiser. E como vocês, a maioria aí da licenciatura, caso precisem também, nossa escola aqui em Queimadas está de porta aberta sempre para vocês, para estagiar, para vir conhecer. O que precisarem, estamos aqui sempre de portas abertas, viu? Um bom final de semana para vocês. Caso quiserem tirar alguma dúvida, eu vou até colocar aqui novamente, Cris, os nossos e-mails, né, para caso eles queiram entrar em contato. Isso. Até mesmo para solicitar os slides, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente, que a gente vai estar encaminhando para vocês, pessoal. Exatamente, porque aqui é só uma pequena parcela, né? O que vocês precisarem de agora por diante, podem entrar em contato com a gente, que o que a gente puder ajudar, estamos aqui. Muito obrigada, um abraço a todos e um bom final de semana para vocês. Eu quero agradecer, né, a vocês por terem interagido com a gente. A gente fica um pouco ansiosa, assim, receosa de errar alguma coisa, mas ainda bem que deu tudo certo e que vocês gostaram muito. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Natália? Só o que eu já falei mesmo, né? Agradecer demais. Eles foram ótimos, né? O evento, para ele ser bom, não depende só dos palestrantes, né? Como se diz. Depende de toda a equipe que participa, né? É uma troca. Então, foi fantástico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
como eu tinha falado anteriormente. Espero poder rever vocês em outros momentos e que a gente possa ter sempre essa socialização, né? E lutar sempre para que esses programas do PIBID e da residência pedagógica, mesmo sendo nova residência pedagógica, não, mas que ele venha continuar avançando, que ele venha cada vez mais conquistando o seu espaço para discussões futuras, né? Espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem. Espero encontrar vocês em outro momento, como eu tinha falado. Peço gentilmente que vocês respondam esse questionário, porque ele vai ajudar muito a gente para futuras oportunidades que a gente vai estar ali novamente. E é isso, pessoal. Se cuidem, bom descanso, e à tarde tem a apresentação dos trabalhos, né? Vocês vão estar ali apresentando as pesquisas de vocês. Lembrei, não. Boa sorte para vocês, gente. Excelente apresentação. Isso, essa apresentação. E participem Tenho da certeza que discussão vai com o ser. pessoal, né? Isso, tenho certeza que vai ser ótimo. Vocês são muito capazes. E obrigado principalmente pela interação aqui. Como os meninos falaram, se não fosse por vocês, não tinha sido uma manhã tão proveitosa. Verdade. É nóis. Até mais tarde, gente. Vai lá e arrasa, pessoal. Reinaldo. Fiquem bem e se cuidem. Tchau. Tchau.